Fala pessoal, eu sou o professor Arley e a nossa aula de hoje é sobre o trabalho do historiador. Qual é a função do historiador? Mas antes da gente falar do historiador, a gente vai falar um pouquinho da história, né? O que é a história? História é uma palavra grega que significa pesquisa. Então, literalmente, escrever história é fazer uma pesquisa, né? Desculpe, estudar história é fazer uma pesquisa. E além de ser uma pesquisa, qual é a função da ciência histórica? Por que nós temos que estudar a história? Por que nós temos que estudar as coisas que já aconteceram lá em um passado distante? Porque a história não é apenas estudar o passado, mas sim o quanto esse passado influencia na nossa vida hoje. Então a importância da história é estudarmos o passado para compreendermos o porquê a nossa sociedade é assim hoje. E principalmente compreender a sociedade hoje buscando transformar o futuro, construir um futuro cada vez melhor. E a gente só consegue isso aprendendo com as lições do passado para compreender o presente e transformar esse futuro. E quem é o cientista que pesquisa, que estuda a história? É o historiador. E como os historiadores fazem a história? Como eles pesquisam isso? Eles escrevem esse monte de livro que vocês estão vendo de história do nada. Eles, vou escrever e vou falar isso e pronto, e acabou. Coisa que vem na cabeça dele do nada. Não. Eles pesquisam as fontes históricas. E o que são as fontes históricas? São tudo aquilo que o ser humano produziu desde sua chegada na Terra, né? Primeiro, só existe história se existe o ser humano. A história é a história dos seres humanos, correto? E os documentos, né, as fontes históricas, podem ser de dois tipos: as fontes materiais e imateriais. As fontes materiais é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que o ser humano produziu de concreto. Casas, né, moradias, vestuário, as roupas, objetos de uso comum, né, objetos domésticos, né, objetos, ferramentas de trabalho. Né? É só ver quando vocês vão no museu histórico a quantidade de cerâmica, né, de pedacinho de louça que os historiadores, né, resgatam ali das escavações e põem lá em exposição, que é exatamente para saber como os seres humanos viviam em determinada época. Então essas são as fontes materiais, as fontes históricas concretas, tudo aquilo que o ser humano deixou de palpável, de objetos ali durante a sua vida. E temos as fontes imateriais, que são as coisas que são abstratas, que não são palpáveis, como as canções, poesias, as danças, as tradições de um povo, a alimentação, por exemplo. Professor, mas a alimentação a gente come, né? É palpável, é um objeto, a gente consegue pegar, não é? Pois é, a comida é. Mas a forma com que esta comida é feita, né, a tradição ali de feitura dos alimentos, não é. Então, por isso, né, as receitas, as tradições alimentares de um povo são fontes imateriais. Beleza, pessoal? Vamos aí estudar a história, procurar os documentos históricos, ler muito, afinal, tanto as fontes materiais quanto imateriais para que a gente estude, elas têm que estar ali registradas documentalmente, sejam na forma oral, né, gravados em áudio, vídeo, né, desde que essa tecnologia foi inventada, como também de forma escrita nos livros, beleza? E também temos que falar das ciências auxiliares da história. Afinal, não vivemos sozinhos no mundo, então temos que falar também das ciências que auxiliam o historiador a escrever a história, como por exemplo a economia, a sociologia, as ciências políticas, a antropologia, a arqueologia, até mesmo a linguística. Afinal, como a gente vai falar, né, vai entender documentos de línguas que eram faladas há milhares de anos sem a ajuda daqueles que estudam os idiomas, não é verdade? Então, todas essas ciências estão aí para
a ajudar o historiador. Afinal, a história é a mais legal de todas as ciências, não é verdade? Então, um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e um feliz Ano Novo para todos!